você não perca a vontade de sonhar, que você consiga a realidade transformar, que você mereça a riqueza que almejar e que não se esqueça de ao final gratificar. Pra quê um tanto de coisa, se o importante é o bem-estar? Eu te desejo a lente da alegria, para que a miopia não te impeça de enxergar todo o bem que houver nessa vida e toda vida que insiste em pulsar. Eu te desejo viajar o mundo, conhecer o topo e conhecer o fundo. Eu te desejo não duvidar ao se deparar com amor profundo. Que você não perca a vontade de sonhar, que você consiga a realidade transformar, que você mereça a riqueza que almejar e que não se esqueça de ao final gratificar. Pra quê um tanto de coisa, se o importante é o bem-estar? Eu te desejo a lente da alegria, pra que a miopia não te impeça de enxergar todo o bem que houver nessa vida e toda vida que insiste em pulsar. Eu te desejo viajar o mundo, conhecer o topo e conhecer o fundo. Eu te desejo não duvidar ao se deparar com um amor profundo. Boa noite a todos. Tá dando para ouvir aí do fundo? Tá dando para ouvir perfeito? Então tá. Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. É o momento que nos deslocamos do mundo lá fora, daqueles problemas, daquelas situações tão comuns na nossa vida. É o momento que ficamos no mesmo universo dimensional em relação aos espíritos que estão à nossa volta. Muito mais do que personalidade, agora nós somos uma individualidade. São os valores da alma, são os valores do espírito. É aquilo que realmente preenche o nosso ser, que dissipa a nossa ignorância, que amplia os nossos horizontes e nos dá a certeza do que realmente viemos fazer aqui no planeta. Agradecemos sempre a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos concede a vida, que nos concede o tempo. A Jesus, nosso irmão mais velho, nosso amigo, aquele que está ao nosso lado em todos os momentos. A todos aqueles espíritos superiores que nos dão a sustentação das mais diferentes denominações religiosas, que eles possam se sentir abraçados por nós, que possamos agradecê-lo a cada dia pelo suporte, pela sustentação e pelo amparo. E agradecer também a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite. Que essa gratidão realmente eleve o nosso espírito, eleve a nossa condição vibratória, para que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor do que como aqui chegamos. Que assim seja. Já que nós aquecemos nas 3 primeiras aulas, vamos começar a aula número 1, que fala exatamente: eu não vim destruir a lei. Tá? Será que Jesus quis dizer com isso? Doutrina espírita como filosofia, como ciência, como religião. Então qualquer questão dá para pegar pelo ângulo da filosofia, dá para pegar pelo ângulo da ciência, dá para pegar pelo ângulo da religião. Okay? Então qualquer frase, qualquer ensinamento, qualquer máxima dá para analisar de diversos ângulos diferentes. E eles se complementam. Nenhum exclui nenhum. São formas diferentes de analisar o mesmo fato. Então quando fala em lei, a primeira coisa que tem que pensar é o seguinte: para que serve toda a matéria disseminada no universo? Primeira pergunta.
Para que serve toda a matéria? Das subpartículas atômicas às grandes galáxias. É uma boa pergunta isso, porque a matéria não evolui. A matéria ela pode voltar no seu estado de origem. E tudo aquilo que pode voltar no seu estado de origem não evolui. Nós não podemos voltar no nosso estado de origem. Então nós estamos num processo contínuo evolutivo. Então, essa matéria que é modificada, que é transformada, que não evolui, ela não se modifica, ela não se transforma, é uma inteligência que vai modificar, que vai transformar e vai adequar a matéria de acordo com a sua necessidade. Então, nós temos das micropartículas atômicas às grandes galáxias. Então, toda a matéria disseminada no universo, do micro ao macro, dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes, só tem um objetivo. Qual? Evolução. De quem? Nossa, vocês concordam? Então toda a matéria disseminada no universo só tem um único objetivo: fornecer elementos materiais para que o espírito, essência, fagulha, centelha, mônada celeste, possa adquirir conhecimento. Então é a matéria dentro de nós, fora de nós, a matéria que nós somos constituídos como corpo, ela que nos oferece os elementos para que a gente possa se desenvolver intelectualmente. Intelectualmente, mas não moralmente. Porque moralmente eu só vou evoluir em contato com outro espírito. Deu para você entender ou não? Então a matéria, toda a matéria disseminada no universo tem um único propósito: nos servir de elemento material para que a gente possa evoluir intelectualmente. Mas evoluir moralmente não depende da matéria, apesar dela servir como ferramenta para isso. Mas evoluir moralmente significa estar em contato com outros espíritos. Entenderam ou não? Porque isso vai cair na prova. Tudo bem? Então veja, e quando se fala não vim destruir a lei, de que lei que ele estava falando? Será que ele estava falando só das leis civis, disciplinares, daquela época, do judaísmo? Ou as leis que ele estava falando, Jesus estava falando, eram todas, absolutamente todas, não só aquelas leis? Primeiro vamos entender. Existe um determinismo no universo. Um determinismo. O que é um determinismo? É algo que foi imposto por Deus. Por Deus. Só existe um, chamado evolução. Fato. Ok? Todos os seus filhos estão num processo evolutivo. Todos. Ok? Todos. E todos nasceram em pé de igualdade. Não ao mesmo tempo. Entenderam ou não? Todos nasceram em pé de... O que é pé de igualdade? Iguais. Em que condições? Simples e ignorante. Todos os espíritos, vamos falar de uma forma metafórica, saíram das mãos de Deus, ok? Essa é uma forma figurada, ok? Saíram das mãos de Deus, simples e ignorante. Todos. Absolutamente todos. Porque Deus tem muitos atributos, mas se eu só me basear em dois, eu já respondo isso: justiça e bondade. Ok? Ele tem muitos, mas se eu ficar só nesses dois, eu já tenho quase que a resposta de mais de 90% das minhas dúvidas. Justiça e bondade. Então, se ele é justo e ele é bom, significa que todos, absolutamente todos os seus filhos nasceram em pé de igualdade, não ao mesmo tempo. Tudo bem? Não ao mesmo tempo. Então tem espíritos, princípios espirituais nascendo nesse momento. Nesse exato momento. Quantos bilhões de anos nós temos na frente deles? Desses espíritos estão nascendo agora. Estou falando em bilhões, tá? Pode ser que quando eles cheguem na nossa condição, a gente já seja um Cristo, que leva alguns bilhões de anos. Se alguém estava com uma certa pressa para chegar nessa condição, vai demorar um pouquinho mais. Mas existe um controle para o nascimento de novos espíritos? Deus. Deus. Vai nascendo assim, Então, aí eu posso falar para você. Aí é um segredo de Deus, como é que ele cria os seus filhos.
Aí nós não temos capacidade nem intelectual, nem espiritual. Como é que ele cria os seus filhos? Ok? Mas a questão 23 a gente pode raciocinar em cima. É a questão 23 do livro dos Espíritos. Né? O que são os Espíritos? São seres inteligentes da criação. Por exemplo, inteligência é sinônimo de Espírito? A resposta está lá. Não, a inteligência é um atributo do Espírito. Se é um atributo é porque o Espírito tem outras partes. Aí eu tenho que colocar isso numa estrutura atômica, prótons, nêutrons e elétrons, trocar de nome para tentar entender esse raciocínio. Nós vamos chegar lá, mas não vai ser a aula de hoje. Não vai ser a aula de hoje. Mas, veja, como que Deus cria, ainda assim é um segredo, porque nós não temos estrutura psicológica para isso. Nem emocional, muito menos espiritual. Então, nessa setinha aqui, ó, um determinismo divino chamado evolução. E aqui, ó, todos os espíritos nasceram simples e ignorantes. Está vendo aqui, ó? Dá para vocês enxergarem? SI significa simples e ignorante. Aí tem uma questão do livro dos Espíritos, lá no rodapé, que diz o seguinte, que o arcanjo começou pelo átomo. É uma questão no rodapé do livro dos Espíritos que fala que o arcanjo começou pelo átomo. Veja, isso ele falou no século XIX. No século XIX já estava falando que o arcanjo começou pelo átomo. Então hoje nós sabemos que veio um pouco antes do átomo. Hoje. Mas para o século XIX, você falar que o arcanjo começou pelo átomo, dá para vocês terem uma ideia onde começa um processo evolutivo. É lógico, é evidente, que aí nós não somos espíritos, somos princípios espirituais. Qual é a diferença entre um espírito e um princípio espiritual? Um espírito, nós temos consciência de nós mesmos. Um princípio espiritual não tem a consciência de si mesmo. Entenderam a diferença? Um cachorro não tem a consciência de si mesmo. Ele não sabe que ele é um cachorro. Um gato não sabe que é um gato. Deu para vocês entenderam ou não? Então eles são princípios espirituais num processo evolutivo até chegar na condição de espírito. Nós. Então nós temos a consciência de nós mesmos. Então a diferença entre um e o outro é que um tem a consciência de si mesmo e o outro não tem. Mas quando eu não tenho a consciência de mim mesmo, como é que acontece toda essa evolução? Pelas leis de Deus. São leis automáticas, são leis da própria natureza. Deu para vocês entenderem ou não? Então a própria natureza vai se encarregando de nos levar nesse processo evolutivo sem que a gente tenha consciência disso. Os animais também reencarnam, né? Voltam. E eu tenho uma dúvida assim, tá? Será que nós também fomos animais? E será que existe uma distinção entre o ser humano? Então vamos lá, vamos voltar à questão. Ela perguntou se nós somos animais. Questão do livro dos Espíritos. Que o arcanjo começou pelo átomo. Tudo bem? Passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, estamos no reino hominal, buscando o reino angelical, e aí sucessivamente. Deu para você entender ou não? Então nós passamos sim pelo reino animal. Diria até mais, no nosso corpo físico, o corpo do ser humano, a sua estrutura óssea veio do reino mineral. A sua pele foi desenvolvida no reino vegetal. Os seus órgãos vieram do reino animal. A sua inteligência é própria do reino hominal. O seu amor é próprio do reino angelical. Entenderam como funciona isso? Não se dá saltos. Não se dá saltos. São bilhões e bilhões e bilhões de anos de processos evolutivos. Então nós nascemos simples e ignorantes na condição de princípios espirituais. Isso aconteceu com Jesus também, claro, evidente, ok? Aí eu vou pegar uma frase de Emmanuel que fala assim: os planetas e os sistemas pelos quais Jesus passou já não existem mais há milhões de anos. Entenderam ou não? Os planetas e sistemas pelo qual Jesus passou já não existem mais há milhões de anos. Se calcula que ele tem 15 bilhões de evolução. Nosso universo tem 13,7. Entenderam? Que antes de existir um universo, esse universo, existiram outros universos. Hoje a ciência já está falando isso. Então o processo evolutivo, simples e ignorante, todos na condição de princípios espirituais.
Aí nós temos aqui mundos primitivos, mundos de provas e expiações, fase de regeneração, mundos felizes e continuamos. Chega uma hora que acaba os mundos. Aí você continua um processo evolutivo. Aí nós chegamos na condição de sábios e virtuosos. SV aqui, sábios e virtuosos. Isso é um determinismo divino. Entenderam? Todos nascemos simples e ignorantes, todos chegaremos na condição de sábios e virtuosos. Aí vem a pergunta: Jesus continua evoluindo? Sim, com certeza. Simples e ignorantes, eles são os únicos que encarnam. Não, simples e ignorantes, todos aqui encarnam. Não é reencarnam? Veja, todos os espíritos... Então, encarnam e reencarnam. Os simples e ignorantes, eles vão estagiando na matéria, mas chega uma hora que eles estão no plano espiritual, plano material, plano espiritual, plano material, plano espiritual, plano material, tudo bem? Quando, por exemplo, vamos falar de um animal, uma planta, ela tem prazo de validade, não tem? Um animal tem prazo de validade. Nós também temos prazo de validade ou não? Temos. Tudo que está envolvido com a vida orgânica tem prazo de validade. Então, quando a vida orgânica cessa, aquele princípio espiritual fica ali, depois ele volta. Entenderam ou não? Ele se desloca e começa de novo. Se desloca e começa de novo. E aí o processo vai se modificando ao longo dos milênios. E vamos chegando simples e ignorantes. Então, tudo que tiver vida está estagiando em dois planos, plano material e plano espiritual. Entenderam? Mas quando reencarna, não reencarna simples e ignorante. Não. Simples e ignorante é o ponto de partida. Não, eu quis dizer que Deus cria e manda todo mundo da terrena aqui para aquela simples e ignorante ou primitivo. São os únicos que encarnam, porque eu li que não existe mais encarnação, e aí está dizendo que tem a encarnação. Na onde que existe encarnação, né? Mas enfim, vamos entender simples, pessoal, simples, vamos entender o que significa simples e ignorante. Simples no corpo, ok? Simples no corpo, ignorante no saber. A partir do momento que você começa a estagiar nos reinos, você já não é mais simples no corpo, você vai agregando matéria. Tudo bem? Oi? Eu entendi o que ele quis dizer. O que é encarnação e o que é reencarnação? Encarnação. Encarnação é a primeira estada. A encarnação é a primeira entrada. Sim, tudo bem. A encarnação não. Ainda encarnação. Na onde? Nesse processo que nós estamos, tudo já é uma reencarnação. Encarnação. Sim. Não existe mais encarnação. Encarnação não. Então já encarnamos uma primeira vez. Milhões de vezes. Então, os espíritos são contados. Como assim contados? Tipo assim, não existe mais encarnação. Toda a quantidade de espírito que está já, ele morre e reencarna. É a mesma quantidade. Não. Vai e volta. Não. Os novos. Na Bíblia está escrito assim: e Deus jamais parou de criar. E o universo está em expansão. Dá para ligar uma coisa com outra ou não? E Deus jamais parou de criar. Cria e encarna. Exato, aí vai estagiando na matéria. Vai estagiando na matéria, num processo evolutivo. Olha, todos partem simples e ignorantes. E desse processo para frente, vai e volta na matéria, vai e volta na matéria, vai e volta na matéria. Então, há um processo aqui, e daqui para frente, o primeiro, quando ele sai das mãos de Deus, ok? Dali para frente é tudo matéria não matéria, matéria não matéria, matéria não matéria, tudo bem? Vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. A palavra reencarnação e encarnação está mais para espíritos, conscientes. O animal, ele vai e retorna. Ele vai e retorna, ok? É só uma questão de conceito aí. Mas os dois estão nos dois planos. Aí passamos pelo mundo primitivo, estamos num planeta de provas e expiações, ok? Estamos caminhando para uma fase de regeneração, então não existe planeta de regeneração, existe uma fase transitória entre provas, expiações e mundos felizes, e essa fase chama regeneração, ok? Então nós estamos aqui no finalzinho da fase provas e expiações para entrar na fase de transição chamada regeneração. Como é encarnação? Mineral, vegetal, enfim, entendeu? E quando é a encarnação? A primeira é quando sai daqui,
ok? Sai das mãos de Deus, ele já coloca na matéria. Isso, você pode chamar isso de encarnação, tá? Depois disso não existe mais a encarnação. Aqui. Não. Ok? Por isso que fala que o material vai e volta. Tudo bem? Nesse estágio evolutivo aqui, ó, provas e expiações, o estágio que nós estamos, o que significa provas e expiações? Mundos primitivos, onde, olha que interessante, onde, mundos primitivos, aqui eu expliquei melhor aqui, ó, significa que nós estamos atrelados às leis da natureza. Okay? Então, as plantas, os animais e os seres humanos, nos mundos primitivos, eles ainda são por instinto. Por instinto. São as leis da natureza que regem todo um processo evolutivo. Okay? Quando você entra em provas e expiações, é porque você começa a ter consciência de você mesmo. É aí que mora o perigo. É aí que começa, entre aspas, os problemas. Tudo bem? Porque ao invés da gente retrabalhar o instinto aqui, ó, nós ainda usamos da inteligência. E o que nós fazemos com a inteligência? Quando você é uma pessoa extremamente instintiva, você usa para atender somente os seus interesses. Então você entra na fase de provas e expiações. Provas e expiações, você já não é mais protegido pela sua ignorância. Mas precisa saber até que ponto você é ignorante. Tudo bem? Tem coisas que nós fazemos hoje que ainda somos protegidos pela nossa ignorância. Mas tem coisa que a gente fazia 500 anos atrás, e se fizer hoje, você já não é protegido pela sua ignorância. Entenderam ou não? À medida que você... Por isso que a questão 621 do Livro dos Espíritos fala assim: onde está escrito as leis de Deus? E a resposta é: na consciência dos homens. Porque ela está adequada ao seu momento evolutivo. É exatamente o seu momento evolutivo. Só você sabe até que ponto você está certo, até que ponto você está errado. Entenderam ou não? Então veja, no planeta... Oi? Um animal que ele é... A pessoa fala, nossa, animal só falta falar, ele é inteligente, um cão. Ele pode vir num mundo simples e ignorante? Não, pessoal. Simples e ignorante para bilhões de anos atrás. O animal já passou isso por bilhões de anos. Ele não pode voltar. Você entendeu? Entendeu? Mas entre o reino animal e o reino nominal, eu tenho um reino de transição, chamado elementais. Não se pula de um reino para o outro, ok? Você tem reinos de transição, ok? Assim, mas no nosso próprio planeta, provas e expiações mais atrasados. Quando você fala em estado primitivo, eu estou falando de 200 mil anos atrás, 100 mil anos atrás. Ok? Então você pode colocar provas e expiações num degrau chamado provas e expiações. Vê quem está no primeiro degrau de provas e expiações, segundo degrau de provas e expiações, terceiro degrau de provas e expiações, quarto degrau. Quando você chega no último degrau de provas e expiações, você é o primeiro degrau de regeneração. Deu para você entender ou não? Eu posso dividir em 7 níveis, e quando eu chegar no 7º nível de provas e expiações, eu serei o melhor ser humano de um planeta de provas e expiações, certo? O pior ser humano de regeneração. Entenderam ou não? Entenderam esse raciocínio ou não? Então eu vou subir no meu degrau. Quando eu chego no top do meu degrau, eu sou o melhor daquele degrau, mas eu sou o pior do próximo. Então o primeiro degrau do próximo. Entenderam como funciona? Isso acontece no reino animal. Os animais próximos aos seres humanos é aqueles que estão mais próximos desse reino. E quando eu falo mais próximo, eu estou falando em bilhões de anos, tá? Ninguém imagina um cachorro reencarnar como homem na próxima, né? Espero, ok? Porque são milhões de anos separando, com reinos intermediários, e às vezes em outros planetas. Isso é Gênesis. A aula de hoje é um pouco da Gênesis, tá? A aula da Gênesis é um curso, né, de 1 ano e meio, só ciência. A gente pega tudo isso aí e vai detalhando ponto por ponto. Ok? Então veja, e quanto tempo leva um mundo de provas e expiações? Tempo. 7.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Então nós estamos no primeiro século do último milênio. Significa que nós estamos nessa fase já faz aproximadamente 7.000 anos. Fase de regeneração não é fase externa, pessoal. Tem gente que está achando que regeneração, mundos felizes, é algo externo. Não, é interno.
Esse processo acontece dentro de nós, não é fora de nós, ok? Tem gente de regeneração já vivendo entre a gente. Já estão entre nós, vivendo a regeneração. Tem gente, planeta de provas e expiações, no primeiro degrau. Também está vivendo entre nós. Então nós temos quanto hoje? Mais ou menos 8,5 bilhões de habitantes no planeta Terra. Eu posso dividir isso em 7 níveis. Quem está no primeiro degrau, quem está no último degrau de provas e expiações e uma pequena parcela de regeneração reencarnado com a gente. Por isso que nós vemos a diversidade muito grande da fluência. Sim. E também no lugar que você vê. Exato, você vê os dois extremos. Você vê os dois extremos. O Chico Xavier, dentro do provas e expiações. Regeneração. Ele está no primeiro degrau de regeneração. Mas ele vive provas e... Sim, então, isso que eu falo para vocês, não é a questão externa, é a questão interna, tudo bem? Entenderam? Veja, aí passamos para a fase de regeneração. Qual que é a diferença, pessoal, entre provas, expiações e regeneração? Qual é a diferença básica? Provas e expiações, o doente que não acredita na própria doença. O mundo está errado, eu estou absolutamente certo. Deu para vocês? Conhece pessoas assim ou não? Esse é o doente que não acredita na própria doença. Que doença que eu estou falando? Orgulho e egoísmo. Tudo bem? Para o orgulhoso, só tem 2 formas de fazer as coisas. A dele é errada. Entenderam? Regeneração é o doente que já acredita na própria doença. Quando você acredita na própria doença, você já está em tratamento. Isso é regeneração. Você está regenerando. Oi? Estamos todos juntos em diálogo, né? Os que já vivem a regeneração, é comum você... Não é comum, sei lá, ou é comum você estar entre eles? Nós estamos entre eles, só que eles são uma minoria, vocês concordam? Você está perguntando tudo junto e misturado. É comum estar em regeneração? Sem dúvida. Sem dúvida. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Toda vez que um espírito sobe um degrau, tudo bem? Verdadeiramente sobe um degrau. Primeira lição, olha para o degrau de baixo, para ver o que você pode ser útil. Entenderam ou não? Onde vocês acham que estão os anjos, os arcanjos e o próprio Jesus agora? Nesse momento. Onde vocês acham que eles estão agora? Os anjos, os arcanjos e o próprio Jesus. Onde vocês acham que eles estão? Nos piores lugares que vocês possam imaginar. Fisicamente. Porque espiritualmente eles estão nos melhores lugares que a gente nem pode imaginar. E por que eles estão nos piores lugares? Eles não podiam estar no paraíso jogando golfe? Vocês acreditam nisso ainda? Ok? Então, quando o espírito sobe, ele olha para baixo. Então, quando o espírito está em regeneração, ele está em regeneração dentro dele. Então, ele vem para um planeta de provas e expiações para ser útil. Entenderam ou não como funciona? Então, se preparem. Toda vez que a gente subir um degrauzinho, alguém vai falar, agora você desce para ajudar. Para que eu aprendo a subir? Para descer sem me comprometer. Entenderam ou não? Então, a história de paraíso, pessoal, ele tem que ressignificar isso. Tudo bem? Paraíso está dentro de nós, não está fora de nós. Anjos e arcanjos e próprio Jesus estão nos piores lugares que vocês possam imaginar. Porque é lá que precisa deles. Tudo bem? Por que você alcança o cume da paciência? Para que a gente alcança o cume da paciência? Para colocar em prática. Na onde, pessoal? Na onde não tem. Vocês concordam ou não? Na onde não tem. É evidente que não tem. Você é chamado para colocar em prática onde não tem. Porque onde tem, não precisa de você. Por que Jesus não ficou entre os essênios da época? Já pararam para perguntar isso ou não? Ele só passou, fez assim e foi embora. Porque não precisava dele. Eles já estavam caminhando com as próprias pernas. Entenderam? Para onde que ele foi? Para os piores lugares que precisava dele na época. É assim que funciona. Tudo bem? Então, por que a regeneração está entre nós? Ainda bem que eles estão entre nós.
Ainda bem que eles estão entre nós. Imagine se nós não tivéssemos eles para servir de exemplo e referência para nós. Então, vira e mexe, reencarna espírito de reis, mas não pode reencarnar de mundos felizes? Melhor não, pessoal. A gente não ia entender nada do que eles falam, da forma que eles agem. Tem que ser alguém que só está num degrau acima, só um degrau, que já é difícil entendê-los. Tudo bem? Então vamos lá. Aí eu peguei esse gráfico aqui, eu joguei aqui, ó. Primitivo. Então, primitivo, olha, isso aqui é um processo evolutivo, tá? Simples e ignorante, sabe? Virtuoso é como se fosse uma reta sempre subindo. Aqui, eu peguei esse pedaço aqui e joguei para cá. Primitivo, eu estou caminhando do lado da reta, paralelo à reta. Por quê? As leis da natureza já são suficientes para me manter evoluindo, ok? Porque eu não tenho consciência de si mesmo. Quando eu entro em provas e expiações, eu oscilo em cima dessa reta. Essa reta é a reta do amor, tá? Então eu oscilo em cima dessa reta. E onde nós estamos? Ainda oscilando, mas numa fase já final dela. O mundo já foi muito mais violento, muito mais agressivo, muito mais preconceituoso. Vocês não imaginam, na época de Jesus, o que era. Ainda bem, né? Porque nós estávamos lá, tá? Nós estávamos lá. Idade Média. O que acontecia na Idade Média? Ok? Não vamos muito longe. 120, 130 anos atrás. Como que eram as condições de vida 120, 130 anos atrás? Ok? Então o mundo tem problemas? Tem. Sem dúvida. Tem muita coisa para melhorar? Tem. Mas nunca esteve melhor. Comparado com o que já teve. Deu para você entender ou não? Proporcionalmente. Por que parece que os problemas são tão grandes? Por uma matemática simples. Somos em 8,5 bilhões, a Terra nunca teve essa população, claro, existe um negocinho na nossa mão chamado celular. Entenderam ou não? Eu sei o que está acontecendo no Japão em menos de um minuto. Dava para imaginar isso há 50 anos atrás? Não dava para imaginar isso há 50 anos atrás. Então você sabe o que está acontecendo no mundo inteiro numa questão de minutos. Por isso que dá-se a impressão que o problema está maior. Não está. Proporcionalmente falando, está bem menor do que estava 120 anos atrás, na Idade Média, e muito menor da época de Jesus. Por isso eu posso ver quando a gente achar que os anos 80 foram muito bons, né? Não, não foram. Tudo bem, então nós oscilamos, e aí a oscilação é mínima. Na oscilação, estão vendo a regeneração, ó, o vermelhinho aqui? Você oscila, mas bem menos. Olha, provas, expiações, egoísmo e orgulho. Aí você vê as guerras, você vê preconceito de todo tipo, você vê agressividade, violência, ó, 7.000 anos. E chega um ponto de pico. E esses espíritos vão retornando, reencarnando, e às vezes vão sentindo na pele aquilo que eles fizeram os outros passar. Entenderam ou não? Mas essa regeneração, você disse, é assim, interna. Interna. Sim, mas é o planeta de regeneração que vai se regenerar ou as pessoas? Então vamos lá. Primeiro que nos diz planeta de regeneração. É uma vibração, por isso que eu não coloquei aqui mundos, provas, expiações, mundos felizes. Regeneração é uma frequência vibratória. Deu para você entender ou não? Mas não no nosso planeta? Não, o planeta não vai mudar nada, o planeta é maravilhoso, pessoal. O planeta é maravilhoso. Quando os seres humanos, nós entendemos exatamente esse processo de regeneração, o planeta não muda nada externamente. Vocês concordam? Quem muda somos nós. Quem tem que mudar no planeta somos nós, não é o planeta. O planeta está perfeito como está. Veja, quando a gente começa a falar do planeta Terra, vamos pensar assim, há um pouco mais de 4,5 bilhões de anos atrás, uma massa incandescente saiu do Sol, ok? Ali já existia um Cristo entre milhões, um Cristo, que pegou aquela massa incandescente com a força do pensamento, trouxe a 150 milhões de quilômetros distantes do Sol. Tudo bem? Isso é ciência. Então veja, houve uma explosão solar a mais de 4,5 bilhões, aquela massa incandescente saiu, aquela bola de fogo, vamos falar, ele trouxe a 150 milhões de quilômetros distantes das coisas, aí saiu mais uma massa incandescente dela e ficou gravitando, é a Lua. E por que nessa distância?
que aí a água ficaria em estado líquido. Tudo bem? Nessa distância, a água ficaria em estado líquido. Antes seria vapor, depois seria gelo. A vida já seria outra. Então, a 150 milhões de quilômetros, a água fica em estado líquido e a vida se desenvolve dessa forma. Ok? Isso é mais de 4,5 bilhões. Por mais de 1 bilhão de anos, somente evolução química no planeta. Por 1 bilhão de anos. Depois, por mais 1 bilhão de anos, evolução química e biológica. Os primeiros seres vivos começam a aparecer. Depois levou mais 2,5 bilhões de anos para que todas as espécies se desenvolvessem e trabalhassem. Tem alguma coisa errada com o planeta? Precisa mudar ele em alguma coisa? E quem que fez isso? Cristo junto com os seus assessores, seus ministros diretos, cada qual cuidando de uma parte do planeta. Então o planeta, ele é perfeito. O planeta, ele é perfeito. Não tem que mudar o planeta. Tem que mudar, são os habitantes do planeta. Mudar em que sentido? Seus sentimentos. Seus sentimentos, ok? Sair dessa situação egoísta e orgulhosa e começar a entender que nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que não existe diferença nenhuma entre nós. Tudo bem? Trabalhar mais a solidariedade. Então, com o planeta não tem nada de errado. Planeta físico. Ok? E nem conosco tem nada de errado. É um processo evolutivo. É um processo evolutivo. Agora, a felicidade está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la. Toda vez que eu trabalho a minha regeneração, eu sou mais feliz. Toda vez que eu sou mais egoísta e mais orgulhoso, eu sou mais infeliz. Entenderam? Egoísmo e orgulho nos traz infelicidade. Solidariedade, amizade, nos traz felicidade. Então, o planeta de regeneração são os espíritos que já estão tomando consciência de si mesmo. Tem a sua parte instintiva? Tem. O nosso corpo físico é um corpo animal, mas tem pleno domínio sobre isso. Entenderam como funciona? Então, vamos lá. Nesse processo aqui, ó, primitivo, provas e expiações, eu tenho 5 horizontes. O horizonte tribal, o horizonte agrário, o horizonte civilizado, o horizonte profético e o horizonte espiritual. Tenho 5 formas de adorações diferentes. E éramos nós, tá? E éramos nós. Horizonte tribal, só pela ideia já dá para imaginar, ok? Éramos tribos, literalmente falando. Nós já adorávamos alguma coisa? Sim, de uma forma bem primitiva, bem rudimentar, mas hoje a antropologia já nos diz que existe prova que os primeiros seres humanos que têm notícias, eles já tinham um tipo de crença. Isso não tem no reino animal. Por quê? É um germe chamado fé, uma sementinha, vamos colocar assim, que só vai despertar no reino nominal. Entenderam? Então você tem lá o horizonte tribal de milhões de anos atrás. Esses mesmos seres foram para o horizonte agrário, das grandes plantações, civilizações, foram para o horizonte civilizado, foram para o horizonte profético e agora nós estamos no horizonte espiritual. Não existe o 6º horizonte para o nosso planeta. O horizonte espiritual é o último. É engraçado que no Velho Testamento tem uma frase que diz o seguinte: e Deus será adorado em espírito e verdade. Acho que ninguém prestou atenção nessa frase. E Deus será adorado em espírito e verdade. Espírito significa o quê? Essência. Essência. Verdade, conhecimento. Em essência e conhecimento. Ok? Então veja, esse processo, né, faz com que a gente comece pela adoração de pedras, depois a adoração de plantas, depois a adoração de animais, depois a adoração de seres humanos, como seres divinos. Entenderam ou não? Esse é um processo natural que a fé vem sendo trabalhada ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Hoje nós estamos no horizonte espiritual, mas o Velho Testamento e o Novo Testamento faz parte de um horizonte profético. É interessante que a gente vem evoluindo nesse sentido, mas à medida que você vai dissipando a sua ignorância, ampliando os seus horizontes, você vai entendendo melhor um pouco de tudo isso daqui dentro de você. Tem pessoas, por exemplo, no quarto estágio? Tem, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
ok? Existe toda uma mistura entre as crenças também, ok? Toda uma mistura entre as crenças. Perfeito? Então, no horizonte profético, você tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Há algum problema nesse sentido? Não. Porque se a proposta é ser um ser humano melhor, você pode usar as ferramentas que você quiser, desde que você atinja a proposta. Deu para você entender ou não? Pergunta: por que só saindo de uma base cristã, existem mais de 1.500 denominações no mundo? Saíram da mesma raiz, vocês concordam? E por que existem mais de 1.500 denominações diferentes tendo a mesma base? Existe algum problema nisso? Nenhum. Cristã. E aquelas que não são cristãs? Quantas são? Perceberam? Todos são caminhos e todos os caminhos são válidos quando você atinge a mesma proposta. Qual é a proposta? Ser um ser humano. A proposta é ser um ser humano. Só que não é escola de anjo, tá? É escola de seres humanos, que ainda nós não somos. Nós somos humanos, nós não somos seres humanos. O humano está numa prova, está aqui, ó, bem aqui, o humano, briga, xinga, resolve no braço, no grito. O humano é bem isso. Regeneração não, já é o ser humano, ele já ouve. Ele já considera as outras partes. Entenderam ou não? Olha a diferença. Isso é diferente. E a gente vai chegar aqui pelo amor ou pela dor. Aí é uma escolha. Eu quero aprender a lição pelo amor ou pela dor. Porque toda vez que eu escolho, eu chamo um professor. Deu para você entender ou não? Eu tenho que aprender as lições. É um determinismo divino. As lições primeiramente vêm pelo amor. Deus, ok? Mas pode vir pela dor. E vem com uma dor de baixa intensidade ou uma dor de alta intensidade. Você pode aprender aquela lição em 10 anos, em 100 anos, 1000 anos ou 100.000 anos, mas você vai aprender a lição. Deu para você? Ou pelo amor ou pela dor. Significa o quê? Eu escolho. Se eu sou um espírito que eu tenho livre-arbítrio, eu escolho. Como que eu quero aprender aquela lição? Até agora, como que nós aprendemos as nossas escolhas? Foi pelo amor ou pela dor? Só por curiosidade. As lições que nós aprendemos até hoje, estou falando só dessa existência, tá? Só dessa existência. A maioria das lições que nós aprendemos foi pelo amor ou pela dor? Mas onde estava escrito que tinha que ser assim? Não estava escrito, foi você que quis assim. Entenderam ou não? Sofrimento é igual a resistência ao quadrado. Lembra disso ou não? Toda vez que eu resisto e multiplico aquela resistência por ela mesma, gera sofrimento. Então, boa parte, ou 90% dos meus sofrimentos, tem muito mais a ver com a minha resistência de não aceitar, às vezes, o simples, do que propriamente com a lição em si. Entenderam? Mas por que no planeta de provas e expiações, a maioria das lições vem pela dor? Porque qual é a característica dos habitantes de um planeta de provas e expiações? Egoísmo e orgulho. Não é assim? Se você tem essa característica, você vai sofrer. Literalmente. Alguém pode perguntar, mas com tantos milhões de planetas, como é que eu vim cair no planeta Terra? Ok? Olha, interessante, pessoal. Nós temos o corpo físico e o corpo espiritual. Tudo bem? Até aí, sem problema nenhum? Tá? O corpo espiritual de qualquer espírito é igual, porque ele é o modelo organizador biológico. Tudo bem? Mas ele tem uma estrutura interna diferenciada. Toda vez que eu melhoro os meus sentimentos, o que eu vou fazendo? Eu vou mudando a coesão molecular do meu corpo espiritual. Vou deixando ele mais leve. Toda vez que eu mais orgulho, mais egoísmo, mais violência, mais agressividade, eu também mudo a coesão molecular do meu corpo espiritual. Ele vai ficando mais denso. E ele ganha peso específico. E ele é atraído para aquele planeta de acordo com o seu peso específico. Entenderam? Mas não então, ao mesmo tempo.
Não, não ao mesmo tempo. Então vamos lá. Então, é somente do plano espiritual. Sim, eu estou encarnado. Vou dar um exemplo mais prático, vocês não vão esquecer esse exemplo, pessoal. Vocês imaginam aqui um cubo de gelo? Um cubo de gelo? Ok? Um cubo de gelo. Tá? Desconsidera a temperatura. Um cubo de gelo. Para onde ele vai? Não, desconsidere a temperatura, pessoal. Para lugar nenhum. Por quê? Ele é extremamente pesado, não é? Imagina, um por um, ok? Ele não sai do lugar. Porque ele... Qual é a estrutura da água molecular? H2O, não é isso? Tá. E quando está em estado líquido? Qual é a estrutura da água em estado líquido? H2O. Ok? Agora, se tiver líquido aqui, ele tem mais movimento. Vocês concordam ou não? Porque a estrutura molecular mudou. E se for vapor? Qual é a estrutura do vapor? H2O. Para onde vai o vapor? Entenderam ou não? Eu não mudei a lei da gravidade do planeta Terra. O que eu mudei aí? A coesão molecular. Entenderam com esse exemplo ou não? Então, o nosso corpo espiritual, só fiz uma analogia, ok? É a mesma estrutura da água, vamos dizer assim. Eu vou mudando a coesão molecular. À medida que eu vou mudando, mas como que eu mudo a coesão molecular? Melhorando os meus sentimentos. A única forma de eu melhorar a coesão molecular é melhorando os meus sentimentos. Então, se nós viermos parar no planeta de provas e expiações, porque a nossa coesão molecular gerou um peso específico que foi atraído para um planeta de provas e expiações. Egoísmo e orgulho predominantes. Entenderam ou não? Quer dizer que então que os espíritos de regeneração têm uma coesão molecular diferente? Sim. Sim. O corpo espiritual de Jesus tinha uma coesão molecular diferente? Sim, mas não tem nem dúvida. Deu para você? Mas é a mesma estrutura atômica. Não muda a estrutura atômica, mas a coesão molecular. Entenderam? Então a reeducação emocional centrada no alto amor altera a coesão molecular do meu corpo espiritual. Entenderam? Ficou mais fácil agora? Por isso que Chico Xavier falava assim, eu vou dar um pulinho ali em nosso lar e já volto. Uma facilidade que vocês nem imaginam. Por quê? Porque ele já é de regeneração. Nosso lar, colônia espiritual, é regeneração. Entenderam? A casa dele é lá, não é aqui. Então por isso que ele ia com uma certa facilidade. Porque é uma frequência igual. Ok? Podemos ir para uma colônia espiritual? Sim, sem dúvida, mas alguém tem que nos levar e nos trazer. Ok? Alguém tem que nos levar, porque a nossa coesão molecular ainda não está para isso. Tudo bem? Vamos lá. No horizonte profético, agora vamos voltar um pouco no horizonte profético. Okay? Vamos falar em Velho Testamento, grandes profetas do Velho Testamento, inquestionável, ok? Cada qual fez o que podia ser feito na época. Mas se destaca um entre nós, Moisés. Século 13 antes de Cristo. Então, Moisés é século 13 antes de Cristo. Não vamos falar da biografia de Moisés, vamos entender da ideia. Primeira revelação. Então ele nos traz a primeira revelação. Qual que é a primeira revelação? A ideia de justiça. Nós não tínhamos a menor ideia de justiça. Não tínhamos. Estávamos lá, tá? Estávamos lá. Não tinha. Para vocês terem uma ideia, quando ele traz aquela lei, a famosa lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, que para nós hoje é um absurdo. Para nós é um absurdo, vocês concordam? Hoje, 3.300 anos depois. Hoje eu começo a olhar para essa lei e falar, realmente, essa lei, 3.300 anos depois. Mas na época de Moisés, ela era a melhor justiça para a época. Por quê? Na época de Moisés. Quando alguém fazia qualquer coisa de negativo para alguém, seja o que for, o outro devolvia em dobro. O outro que recebeu em dobro não gostou da ideia, devolveu em quádruplo. Deu para você? Imagina onde isso ia parar. Então o mal não era devolvido proporcionalmente. Ele era dividido no dobro do que você sofreu. Então se alguém matasse um filho seu, você ia lá e matava 2 dele. Ah, você matou 2 dele, ele mata 4 seu. Deu para você entender onde vai parar essa progressão aritmética na época de Moisés?
Então, olho por olho, dente por dente, já era muito. Porque ficava 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Percebeu? Perceberam? Essas religiões que hoje são baseadas no Velho Testamento, não fica, veja bem, não fica desde que se atinja um propósito. Deu para você entender ou não? Qual é o propósito? Ser um ser humano melhor. Se por esse caminho você está conseguindo ser um ser humano melhor, você atingiu o objetivo. Não importa o que você siga, desde que aquilo te faça uma pessoa melhor, é o importante. Existem milhões de caminhos, todos são caminhos, ok? Todos são caminhos. Se aquilo está te ajudando a ser uma pessoa melhor, ótimo, porque às vezes você está numa doutrina hipermoderna e prejudicando pessoas lá fora. Entenderam ou não? Isso não é uma crítica. A Índia é reencarnacionista há milênios e ali existe uma diferença de castas. Vocês gritantes. Então, que adianta eu saber sobre reencarnação se essa informação não está me ajudando em nada? Saber sobre reencarnação me traz mais responsabilidade. Vocês concordam ou não? Muito mais responsabilidade. Qual é o tamanho da experiência que me aguarda amanhã? Está parado para pensar nisso ou não? Qual é o tamanho da experiência que me aguarda amanhã? Onde estão ainda os meus preconceitos? Onde estão ainda os meus bloqueios? Onde ainda estão as minhas dificuldades? Eu posso desde já melhorando isso. Vocês concordam ou não? Por amor. Por amor. Porque senão eu vou chamar uma professora eficiente, corretora de desvios comportamentais, para ajustar o meu ser na próxima reencarnação. Entenderam ou não? Vamos supor que eu tenho um preconceito violento em relação a alguma coisa. Preconceito violento. Eu não quero trabalhar isso, muito pelo contrário, eu alimento isso, sabe? Eu odeio sobre isso, eu luto contra isso, e é um puro preconceito. O que eu estou pedindo para a próxima existência? Dá para imaginar ou não? Alguém vai falar castigo de Deus. Onde Deus entra nessa história, pessoal? Eu não estou entendendo onde ele entra nessa história. Ok? Se o processo é evolutivo e você não está ressignificando aquilo de você, por livre-arbítrio, necessário que você passe na pele, passe por aquela situação, para você começar a rever aquele conceito. Deu para você entender ou não? Essa evolução, talvez eu não querendo dizer do Velho Testamento e do Novo Testamento, às vezes isso atrapalha a evolução, porque você fica tão preso naquilo que você está aprendendo ali, que você tem você não pode fazer isso, você vai para o inferno, você acaba sendo preconceituoso com outra pessoa, de qualquer outro tipo de preconceito, por conta de uma crença que você tem e acaba, desde criança, e acaba... Então, mas chega um momento que é um processo evolutivo, que você vai questionando, você vai ressignificando, você vai olhando com outros olhos, a vida vai trazendo experiências para que você possa olhar aquilo de uma outra forma. Aquilo não é que aquilo esteja errado, não, pessoal. Nós aqui, todos nós estávamos na época de Jesus, encarnados ou desencarnados. Vocês concordam com isso ou não? Nós estávamos lá. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Encarnados ou desencarnados, nós estávamos lá, ok? Só levou 2000 anos para a gente pensar no assunto? É isso? Eu entendi? Reencarnamos várias vezes depois, e só agora que a gente está começando a repensar o assunto. Veja, então é um processo extremamente lento, extremamente gradativo, onde o nosso principal compromisso é conosco mesmo. É conosco mesmo. Por exemplo, quando se fala a Igreja de Deus ou o Templo de Deus, a doutrina espírita nos ensina que Templo de Deus e Igreja de Deus é o planeta inteiro. Inteiro. Então aquele religioso fervoroso de uma ponta e aquele, vamos dizer assim, ateu materialista na outra ponta, buscando a cura de uma doença, estão trabalhando para Deus do mesmo jeito. Entenderam? Uma pessoa de bem, independente do que ela acaba acreditando, ela está trabalhando do mesmo jeito.
ok? Então, todas as religiões são importantes, todas as religiões têm o porquê. Alguns religiosos acabam se equivocando, alguns religiosos, sim, todas as religiões nós sabemos. É uma minoria, mas os estragos são grandes, mas a grande maioria está fazendo o seu melhor dentro do seu entendimento. Dentro do seu entendimento para aquele momento. Tudo bem? Tem espíritos que desencarna, né? Desencarna, nem falam para ele que ele desencarnou. Ele reencarna novamente sem saber disso. Porque assim, é uma informação importante? Talvez sim, talvez não. Entenderam? Então, saber ajuda, mas não nos coloca no lugar melhor. O conhecimento ajuda sempre, mas não nos coloca no lugar melhor. O que nos coloca no lugar melhor são os nossos sentimentos. Entendeu? Isso nos coloca no lugar melhor. Cada um que reencarna, eu ouvi dizer que a gente tem um limite de evolução. Por exemplo, nessa encarnação eu posso evoluir daqui até aqui. Porque sim, dizem que é limitado. É. Eu diria mais. Eu diria que para essa reencarnação, pessoal, só uma parte de nós reencarnou. Para essa reencarnação, para essa equação de tempo, vamos falar 100 anos, tá? Vamos falar 100 anos. Para essa equação de tempo, 100 anos, só uma parte de nós reencarnou. Só aquilo que era possível trabalhar nessa equação do tempo. Entenderam? Não dava para trabalhar tudo. Então, realmente é... Aí sim. Então, você reencarna, nós reencarnamos para trabalhar um ou dois setores só. Os outros ficam no nosso subconsciente, para a próxima reencarnação. Tem coisa nos aguardando para daqui 500 anos, tudo bem? Tem coisa nos aguardando para daqui 1000 anos. Está guardadinho. Por que não veio agora? Porque eu não tenho estrutura psicológica para isso hoje. Entenderam ou não? Não tem estrutura. Mas onde fica isso? No meu subconsciente. À medida que eu vou amadurecendo, sai do subconsciente, vem para o consciente, joga e a vida devolve. É assim que funciona. Tudo bem? Isso que você falou que nós não conhecemos, vai ter que evoluir, mas não temos ainda uma capacidade para isso, seria uma da psicologia do sono? Sim, sim, sim. Ok? Então, no Velho Testamento, a ideia de Moisés, pessoal, na primeira revelação, é trazer a ideia de justiça. Nós não tínhamos a menor noção de justiça. Então, nas leis mosaicas, elas se dividem em duas. As leis propriamente divinas, ok? E as leis civis disciplinares. É lógico, eu faria a mesma coisa se fosse ele. Tudo é divino. Porque o povo era tão rebelde, nós, estou falando de nós, tá? Tão rebelde, que se você não colocasse a coisa daquela forma, eles não iam entender. Aquilo que ele ficou 40 anos no deserto, pessoal, aquilo podia ser percorrido em 2, 3 meses, tá? Para quem não sabe. Ele foi fazendo curva. Para quê? Para que as pessoas dessem tempo. Na época, os mais velhos eram os mais rígidos, para que eles fossem morrendo e aí as ideias fossem brotando. Então, ele levou 40 anos para que algumas ideias cristalizadas morressem, para que outras nascessem. Então, tudo tinha um porquê. Então, a ideia de Moisés aqui, ó, era da justiça. Como é que eu sei quando algo é divino, quando algo é humano? Será que existe um filtro para eu saber aquela lei ela é divina ou aquela lei ela é humana? Como é que eu posso distinguir uma da outra? O divino ele não muda conforme o tempo, ele sempre mesmo. Exato. Quando ele passa o tempo, ele vai mudando. Tudo que passar pela barreira do tempo, é divino. Pode mudar alguma frase, uma palavra ou outra, que isso faz parte, mas na essência não muda. Por exemplo, os 10 mandamentos. Se eu trouxer os 10 mandamentos para o dia de hoje, ele cabe? Cabe. 3.300 anos depois, se eu trouxer o decálogo, os 10 mandamentos, ele vale. Vai mudar uma palavra aqui, uma palavra lá, de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa cultura, mas os 10 mandamentos vale até hoje. Se vale até hoje, é divino. Tudo bem? Outras leis ficaram no tempo. Se ficam no tempo, é porque cabia para uma época, para uma necessidade. Entenderam a diferença? Então esse é o filtro para saber quando algo é divino
e algo é civil. Quem que falou com Deus? Quem que falou com Moisés na época? 3.300 anos atrás. Oi? Na verdade não foi Jesus, tá? Jesus vem depois de Moisés. Veio o Cristo. Tudo bem? Que era o governador do planeta. Alguém fala, foi Deus. Tudo bem, tá? Tudo bem, mas não foi Cristo. Jesus vem depois. Mas o Cristo existia antes. É o mesmo ser, mas na história, ok? Jesus vem depois de Moisés. Mas o Cristo vem muito antes de Moisés. Concorda ou não? Então foi o Cristo diretamente que conversou com Moisés e passou os 10 mandamentos. A primeira carta psicografada do que se tem notícia. Não estou brincando com vocês não. Foi a primeira carta psicografada que se tem notícia, são os 10 mandamentos. Foi numa pedra, não tinha caneta Bic naquela época não, tá? Foi numa pedra, no martelinho, fez os 10 mandamentos. A primeira carta psicografada, ditada diretamente pelo Cristo. Tudo bem? Que depois viria como Jesus. 3.300 anos depois. Então Moisés traz a primeira, então era necessário que a justiça viesse primeiro. Porque se eu não tenho noção de justiça, como é que eu posso falar em amor? Entenderam? Então Moisés personifica a primeira revelação, justiça. A segunda revelação, Novo Testamento, já é a noção de amor. Jesus. Ok? O Cristo. Que não reencarna no planeta Terra. Tudo bem? Ele só encarna uma vez com o nome de Jesus. Tudo bem? Então Jesus não volta nesse sentido, até porque ele nunca foi, ok? Nesse sentido, ok? Então veja, traz a ideia de amor. Mas por quê? Passado 1.300 anos, já tínhamos uma noção de justiça. Ele vem e fala do amor. E aí ele muda assim, né? As leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É os 10 mandamentos, não é? Ele falou a mesma coisa agora de um outro jeito. Aí você começa a olhar essa frase de Jesus, para a época cabia bem. Cabia bem para a época. Ele colocou numa sequência essa frase, que tinha que ser nessa sequência mesmo, para a época. Mas hoje eu preciso inverter o sentido. Olha, interessante. Passaram 2.000 anos, eu preciso inverter essa frase. Com o advento da psicologia, da psicoterapia, da psiquiatria, eu preciso inverter essa frase de Jesus. Na época ele diz o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perceberam que o a si mesmo aqui está em terceiro lugar? Vocês perceberam ou não? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não entendemos o que ele falou e muita gente morreu em nome de Deus. Perceberam como pegaram essa frase de Jesus ainda, construíram guerras em cima dela. Que eu tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como assim mesmo, mas o próximo que era próximo de mim, o que não era meu inimigo. Veja a nossa cabeça como é que era. Veja como era a nossa cabeça. Mas ele colocou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Passado 2.000 anos, qual é o grande problema do ser humano do século XXI? Amar a si mesmo. Entenderam ou não? Qual é o grande problema do ser humano do século XXI? Ele até ama a Deus, ele até ama o próximo, mas ele carrega um vazio existencial. Então hoje, com o advento da psicologia, da psiquiatria, da psicoterapia, o ser humano tem que amar a si mesmo. Não é egoísmo, é auto-amor. Perceberam a diferença ou não? O egoísmo só pensa em si. Só pensa em si e nas suas necessidades. O auto-amor também pensa em si. Viram a diferença ou não? O egoísta só pensa em si. Quem trabalha o auto-amor também pensa em si. Também. Ok? Ele também tem que pensar em si. Então, primeiro ele tem que trabalhar o auto-amor. Uma vez trabalhado o auto-amor, o auto-respeito, a auto-consideração, ele consegue enxergar o próximo. Do mesmo jeito. Enxergando o próximo, ele chega a Deus. Entenderam ou não? Aí tem uma frase bem antiga, que diz da seguinte forma: procurei o Senhor meu Deus e não o encontrei.
Procurei a minha alma e não a encontrei. Procurei o meu irmão e achei os 3. Entenderam? O amor em ação. O amor, isso é caridade, é o amor em ação. Mas se eu não amar a mim mesmo, eu não consigo amar o próximo. Não consigo amar, se eu não amar a mim mesmo. Para ser 2, eu tenho que ser um primeiro. Então o grande problema da humanidade do século XXI é falta de auto-amor. Aí cria o quê? Vazios existenciais. Depressão. Pessoas perto da gente. E começa por quem está próximo. Ok? Claro, evidente. E depois você vai dilatando isso. Então eu só chego a Deus a partir do momento que eu aprender a me amar, me amando, eu amo o próximo, amando o próximo eu chego a Deus. Mas tem que ser um amor universal aí. Calma que nós vamos chegar lá. Calma. Essa turma está falando de amor universal, né? Amor, né? Então nós estamos ainda no amor maternal, filial, conjugal, fraternal. Ainda estamos engatinhando o amor universal, ok? Amar o próximo já é bem difícil. Amar a si mesmos é muito difícil. Amar o próximo com a ti mesmo. Os nossos maiores inimigos são os que estão próximos a Deus. Exato. Então, se você Exato. quebrar essa sua inimizade em volta de você... E o pior inimigo somos nós. Hoje o pior inimigo do ser humano é ele próprio. Nosso pior obsessor somos nós mesmos, tá? Nosso pior obsessor somos nós. Quando nós não cuidamos de nós, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, do nosso corpo, o que significa isso? Um vazio existencial. Está faltando um amor próprio, ok? Está faltando autoestima, autoconsideração. Então primeiro eu tenho... Por isso que Jesus colocou naquela sequência e hoje tem que se inverter. Estava errado na época de Jesus? Não. Veja, eu voltei a 2000 anos atrás. Como é que era a estrutura psicológica de 2000 anos atrás? Nós, né? Como é que é a nossa hoje? Ok? Então Jesus, olha, Cristo, o verdadeiro sentido da lei, o amor. Aí ele fala assim, tudo depende de ti, a tua fé te curou. Olha algumas frases, porque ele sabia, por isso que ele falou assim também, farás o que eu faço e muito mais. É uma frase de Jesus, aqui ó, vai não peques mais, nosso guia e modelo. Então primeira revelação, Moisés. Passado 1300 anos, já tínhamos amadurecido um pouquinho, traz Jesus. Mas são sementes, tanto Moisés quanto Jesus nos trouxeram sementes e plantaram no nosso coração. Aí o tempo e as experiências serão o quê? As circunstâncias necessárias para que essas sementes comecem a germinar. Entenderam? Passado 19 séculos, vem para nós filosofia, ciência e religião. Mas por que 19 séculos? Não dava para vir antes disso? Não. Século XIX e século XX. O século da intelectualidade. Grandes cientistas, grandes filósofos, mais modernos, né, vamos dizer assim, que pegariam toda a bagagem dos anteriores, mas começariam a desenvolver tudo isso de uma forma mais racional e mais clara. Então você tem século XIX e século XX, 2 séculos de evolução intelectual, de evolução em todas as áreas, de evolução tecnológica, século XIX e século XX. Então é aquela asa da intelectualidade. Lembra da asa da intelectualidade da aula da semana passada? Então 2 séculos desenvolvendo a asa da intelectualidade. Agora, século XXI, a asa da intelectualidade vai continuar, mas não a passos largos como aconteceu no século XIX e principalmente no século XX. Vai continuar evoluindo, claro, evidente, mas agora a outra asa começa a evoluir. A asa da moralidade. Da moralidade, ok? Eu preciso da outra asa. O que o mundo está faltando hoje? Ética. É a asa da moralidade. Então, o século 22, né, século 21, século 22, serão 2 séculos focados na moralidade. Esse é um investimento do plano espiritual. Pergunta, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Buscando conhecimento intelectual? Não. Não, não. Buscando ser seres humanos melhores. É a asa da moralidade. Okay? Então, através da filosofia, ciência e religião, a aliança entre religião e ciência, que sempre brigaram, ok? Mas chega uma hora que você fala, viu, não é para brigar, é para dar as mãos.
Não dá para misturar, é como água e óleo. Por mais que você tente misturar, na hora que você parar, cada um ocupa o seu espaço. São densidades diferentes, mas dá para viver lado a lado. Precisam viver lado a lado, ok? Porque a ciência vai nos explicar as consequências. O Espiritismo vai explicar as causas. Entenderam ou não? Então as consequências a ciência explica, mas a causa é a doutrina espírita. Pode falar. Então, olha que boa essa colocação dela, né? Olha que excelente essa colocação dela. Seria interessante se a gente voltasse com uma lembrança da existência passada? Né? Então vamos lá, pessoal. Vocês imaginem o seguinte. Coloque isso aqui numa escada. Dá para vocês imaginarem uma escada? Essa reta eu vou transformar em escada. E hoje eu estou em um degrau. Cada um de nós estamos em um degrau. E cada um de nós sabemos quais são os nossos pontos frágeis. Sabemos quais são os nossos pontos fortes, mas também sabemos quais são os nossos pontos frágeis, ok? Os nossos pontos frágeis de agora, que nós estamos tentando dominar, eles já existiam quando eu estava na existência passada, sim ou não? Eram muito mais fortes e eu não tentava dominar. Qual foi o resultado? Então, saber o que aconteceu na existência passada, eu vou dar uma dica para vocês. Eu fui pior. Melhor eu não fui, porque eu estou subindo. Vocês concordam? Então, olhar para trás, pessoal, é encontrar o meu lado sombra, que eu não tenho estrutura psicológica, emocional e espiritual para administrar. Por isso que essa bênção do esquecimento, mas as informações estão dentro de mim. É que o meu cérebro tão pesado, tão denso, ele abafa essas informações. Então, trazer uma informação, eu posso trazer? Existem técnicas para isso? Tem, existe. Dá para trazer? Dá. É aconselhável? Não. A menos que haja um ponto crucial. Porque você vai trazer um lado escuro seu. Melhor não saber, né? Melhor por enquanto. Os espíritos superiores, eles sabem, uma facilidade que vocês nem imaginam. Porque eles conseguem olhar para o passado com os outros olhos. Trazer mais perto de nós, né? Coisas que nós fizemos nesta existência, que a gente faz questão de esquecer, sim ou não? Não tem coisas desta existência que nós fazemos questão de esquecer? Dá para fazer analogia ou não? Oi? Queria ter cabeça de hoje com 20 anos. A ideia seria essa. Então tem coisas desta existência que a gente não quer lembrar, porque quando a gente lembra, a gente sofre. Sim ou não? A gente vai voltar um momento, uma situação, uma decisão, seja lá o que traz angústia, que traz dor. Não é assim? Desta existência. Vocês querem voltar na existência passada? Melhor não. Melhor não. Então é a bênção do esquecimento. Está tudo dentro, tá? Os últimos 6, 7 reencarnações, está tudo muito dentro, muito latente ainda. Eu posso trazer? Posso, mas eu não tenho estrutura para isso. Ok? A informação está na onde? Está no meu subconsciente. Eu tenho o inconsciente, o subconsciente e o consciente. E o superconsciente. Tá? O inconsciente é o passado inteiro. O subconsciente é um passado mais próximo. O consciente é o presente e o superconsciente é o futuro. Tudo bem? Quando a gente desencarna aqui, nesse plano, a gente já tem um lugar certinho para colocar o espírito da gente, para voltar para casa, porque nós não somos daqui, né? Então, a gente pensa assim, vou voltar para o paraíso, mas não, né? Até porque eu nunca estive lá. Bom, O paraíso eu nunca estive lá. nunca esteve lá. No paraíso não. E aí, os espíritos ficam tudo por aqui mesmo? Fica. O planeta Terra, pessoal, tem aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Encarnados como nós, 8,5. São 7 camadas espirituais. Nós, desencarnando, saindo desse corpo de carne, tá? Eu fico aqui, eu não vou para lugar nenhum. Eu tenho o chamado umbral. Já ouviram falar? Do umbral? Os espíritas morrem de medo do umbral, né? Umbral, pessoal, ele é assim. Então vamos lá. Isso aqui é umbral, tá? Isso aqui também é umbral.
Umbral, pessoal, é uma camada espiritual que diz o seguinte: tudo que não servir para o plano superior, você tem que deixar em algum lugar. Entenderam ou não? Eu quero ir para o paraíso. Não dá para levar orgulho, egoísmo, raiva, mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança. Não dá. Vocês concordam? Onde eu vou deixar isso? No umbral. Então, umbral, pessoal que fala umbral, né? Tudo que não servir para o plano superior tem que ficar em algum lugar. Fica no umbral. Aí você tem umbral grosso, umbral médio, umbral fino. As colônias espirituais, todas, estão no umbral fino. Nosso Lar, quem assistiu o filme Nosso Lar, umbral fino. Colônia das Flores, né? A nossa que chama Colônia das Flores, umbral fino. Umbral fino já é uma fase de regeneração. E a gente fica no umbral, no tratamento, até a gente deixar reencarnar. Reencarna. Aí tem coisa que você fala, não dá, é melhor reencarnar com a bênção do esquecimento, trazer aquelas pessoas de novo, ok? Em papéis diferentes, em posições diferentes, para que eu possa transformar ódio em amor. Isso às vezes leva a várias existências. E demora muito assim para a gente reencarnar. Vamos lá. A pergunta é pertinente. Tá? Não existe um tempo certo. Você pode reencarnar no primeiro ano, como você pode levar 1000 anos. Da nossa contagem. Tá? No nosso momento evolutivo, o tempo que nós ficamos lá é bem maior, em média, é bem maior do tempo que nós ficamos aqui. De 3 a 4 vezes. Isso é uma média. Tudo bem? Eu posso voltar em 2, 3 anos, como eu posso demorar 1000 anos. Mas a informação foi o seguinte, olha, do tempo que vocês estão aí, aqui, tempo médio é de 3 a 4 vezes do tempo que vocês estão aí. No umbral, né? No umbral em tratamento. Porque você vai resgatar, você vai para o médio você vai para o fino, tudo bem? Mas esse tempo que você fica ali varia de 2, 3 anos a 1000 anos. Média de 2 a 3 vezes, 3 a 4 vezes o tempo que nós ficamos aqui. Parece uma boa coisa, mas não é, tá? Porque se você pensar daqui 300, 400 anos, o planeta Terra já está em regeneração. Vocês concordam ou não? As gerações daqui 300, 400 anos já são gerações que já têm uma outra mentalidade. Nós teremos essa mesma mentalidade? Peso específico do perispírito. Deu para ver? Porque senão a gente volta para um planeta de provas e expiações. Entenderam ou não? Então, não existe um tempo, todo espírito fica X anos. Isso varia de espírito para espírito. Quanto mais evoluído for o espírito, mais tempo ele fica lá. Quanto menos evoluído, menos tempo ele fica lá. Mundo primitivo, quanto tempo vocês acham que esses espíritos ficam no plano espiritual? Algumas semanas. O que eles têm que aprender no plano espiritual? Nada. Eles não têm nem noção disso. Vocês concordam ou não? Eles são instintos. Eles estão ainda atrelados às leis da natureza. Então eles ficam algumas semanas até a próxima oportunidade. Eles ficam vagando ali, ó. Eles ficam vagando. Eles não sabem exatamente o que aconteceu. Até que eles reencarnem. Cássio, na verdade, a nossa vida de verdade é espiritual. É lá. Não, aqui é uma escola. Mas lá dá para evoluir? Não, a evolução ela é inteira, é integral aqui, ó. A gente evolui aqui e evolui lá, evolui aqui e evolui lá, evolui aqui e evolui lá. Tem coisas que a gente só resolve aqui com a bênção do esquecimento. Tem coisas que a gente resolve lá com um acordo. Entenderam ou não? Com um acordo. Tem coisa que você só evolui aqui, você só consegue resgatar aqui. Nós somos espíritos em experiências terrenas. Nós não somos corpos tendo experiências espirituais. Entenderam? Nós somos espíritos, a nossa casa é o plano espiritual, a nossa casa é o universo. Só que para eu evoluir, eu preciso de escolas. Tudo bem? Preciso de escolas. A escola primitiva, a escola provas e expiações, a escola regeneração, a escola felizes, celeste. Acabam os mundos físicos, começam os mundos espirituais. É uma sequência de mundos espirituais. Depois você não precisa mais de mundos, você fica no universo. Por que alguém evoluído retorna para cá? Missão. Ele pode escolher isso.
Livre-arbítrio total. Livre-arbítrio total. Ok? E o nível inferior não tem acesso sobre o espírito assim, encarna não, né? Quem? O nível inferior. Se você tiver frequência com ele, sim. A frequência. Se você sentir a mesma coisa, pensar e tiver as mesmas intenções, Se eu tiver o meu pensamento. sem dúvida. Ok? Tudo bem? Então vamos lá, só para terminar. Né? Então a gente percebe que a doutrina espírita, pessoal, é um projeto rápido de Jesus, para quem não sabia. Ele estava com pressa, ele estava ansioso, qualquer coisa nesse sentido. Ele falou, vamos mandar uma doutrina, né, que para eles aprenderem a doutrina vai levar 500 anos. Está falando de nós, ok? Essa doutrina, ela surge no século XIX, tudo bem? Ok? Porque na França está explicado, porque lá as cabeças pensantes do século XIX estavam lá, ok? Então tinha que ser lá, sem dúvida nenhuma. O Brasil não teria condições no século XIX para desenvolver a questão filosófica e científica. Estou falando do século XIX, tudo bem? Só que o terceiro aspecto, eles não têm até hoje estrutura lá para eles. Aí foi transportada para o Brasil, e para o Brasil vieram muitos europeus, tudo bem? Então ela nasce no século XIX, ela não traz nada de novo. O novo é os nossos olhos enxergando as mesmas coisas. Entenderam ou não? Então ela nasce no século XIX, ela começa a aparecer no século XX. Então ela aparece para o mundo no século XX. Aí temos Chico Xavier, temos Divaldo, tem um monte, né, que deram todo esse impulso. Começa a ser estudada no século XXI. Entendida no século 22 e compreendida no século 23. Quer dizer que nós não estudamos ela no século passado? Estudamos, não era essa a questão, mas de uma forma mais aprofundada. Ok? Então o século 21 é pegar essas questões, não vir destruir a lei e pegar pelo foco da filosofia, pelo foco da ciência, é você se aprofundar ainda mais na questão. Começa a ser estudada de uma forma mais profunda, entendida e depois compreendida. Para nós, não é para os outros. Ok? Então, como filosofia, ciência e religiões, eu também acredito que existem outras doutrinas trabalhando mais ou menos a mesma linha de pensamento. Para nós, chegou como doutrina espírita, mas é só um rótulo, como tantos. O importante é a essência, não é exatamente o rótulo. Tudo bem? Entenderam o capítulo 1? Não vim destruir a lei, as leis gerais, as leis universais. Né? Só para terminar, alguém acha, tudo bem? É até comum as pessoas acharem dessa forma, né? Quando se definiu todas as leis que regeriam o planeta Terra, uma dessas leis, que é uma lei universal, é chamada de lei da reprodução. Tudo bem? Lei da produção. Então, Jesus definiu como seria a lei da reprodução no planeta Terra. Como nasceria o reino vegetal, como nasceria o reino animal, como nasceria o reino nominal. Tudo bem? Então, Jesus nasceu como qualquer criança. Tudo bem? Tá? Nasceu como qualquer criança. Nasce. Não foi nada de especial, porque ele mesmo diz, não vim destruir a lei. Se foi ele que projetou, que idealizou que a lei da reprodução, que as crianças nasceriam de tal forma, ele nasceu da mesma forma. Tá? Então, do mesmo jeito, que não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso. Tudo bem? O corpo é parecido com a mãe, mais com a mãe do que com o pai e tal. O espírito era diferente, aí tudo bem, aí eu concordo. O espírito era diferente, ok? Mas ele nasce como qualquer criança. Bom, só vou fazer a prece de encerramento. Então não existe Virgem Maria? Oi? Esse negócio de Virgem Maria? O virgem aí vem do sentimento dela, não vem exatamente da condição fisiológica. Tudo bem? Quando fala Virgem Maria, está falando de sentimento. Era um espírito que veio de Vênus. Então ela tinha um sentimento puro, praticamente, comparado com o nosso. Então a virgindade vem de sentimento, não vem de uma questão fisiológica. Ok? Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos e agradecer pelo passe espiritual que recebemos, pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, aprendendo, revendo, ressignificando, questionando, entendendo um pouquinho melhor, de uma forma mais ampla, alguns conceitos.
algumas sementes para que possa ficar dentro dos nossos corações e das nossas mentes. E aos poucos, com o desenvolvimento da ciência, da filosofia e da própria religião, possamos entender que o único propósito de estarmos aqui é sermos felizes. Estarmos aqui é aprender, é crescer, é evoluir como seres humanos. Essa é a nossa proposta, é com essa ferramenta que a doutrina espírita nos ajuda ao conhece-te a ti mesmo, o porquê e o para quê de tudo o que acontece com a nossa vida. Que assim seja. Ok? Então, uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima.